gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim e que Deus abençoe a sua vida. Hoje o vídeo é do desafio da tag com a Franciele Gomes me desafiando. Então, bora lá! E depois tem o meu café da manhã. Então, começando, se eu fosse um mês, eu seria o mês de setembro. Se eu fosse um dia da semana, eu seria o sábado, o dia do descanso, o dia do Senhor. Se eu fosse uma estação do ano, eu seria a primavera. Se eu fosse um planeta, eu seria o planeta Terra. Se eu fosse uma direção, eu seria a direção norte. Se eu fosse um móvel, eu seria um sofá bem lindo, bem grande, confortável. Se eu fosse um pecado, gente, eu amo comer, então eu acho que é a gula. Se eu fosse um sentido, eu seria o sentido da vida. Se eu fosse uma pedra, eu seria a esmeralda. Se eu fosse uma planta, eu seria a samambaia, que eu acho ela linda, grande, cresce assim, verde, né? Se eu fosse uma flor, eu seria a margarida. Se eu fosse um clima, eu seria o calor. Se eu fosse um prato, gente, eu gosto muito de pizza, então eu seria um prato bem aquela pizza de frango com catupiry. Se eu fosse um instrumento musical, eu seria o piano. Se eu fosse um elemento, eu seria o vento. Se eu fosse uma cor, eu seria verde. Se eu fosse um animal, eu seria o pássaro. Se eu fosse um som, eu seria o som das águas do rio, de um rio. Se eu fosse um sentimento, eu seria o amor. Se eu fosse um lugar, eu seria uma cidade. Se eu fosse um sabor, eu seria agridoce. Se eu fosse uma palavra, eu seria perdão. Se eu fosse um objeto, eu seria o espelho. Se eu fosse uma parte do corpo, eu seria os braços. Se eu fosse um número, eu seria 30. Se eu fosse um símbolo, eu seria o símbolo da união. E se eu fosse uma música, eu seria a música da Elis Regina, Te Amar. Então, gente, esse foi minha tag. Agora vem comigo pro meu café da manhã. Vem!
gente, esse foi meu vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Deixa o seu like, tá? Comente. Beijos, tchau!